O deputado federal Orlando Silva declarou em entrevista que o PT é passado. Eu achei muito lamentável a postura dele com relação ao PT. É a postura de um ingrato, a postura de ingratidão. A ingratidão é uma das piores coisas que existe no mundo. Né? Por quê? A ingratidão, a gente não se dá conta, né? A nossa vida é feita o tempo inteiro de trocas sociais. A troca econômica é só uma das trocas sociais. E a gratidão tem a ver com essas trocas sociais. Vamos imaginar situações corriqueiras do nosso dia a dia. Você mora num prédio de apartamentos e algum dia na garagem, né, você teve uma dificuldade com seu carro, né, e o pneu esvaziou na garagem, você ia trocar o pneu e aí descobriu ali na hora que o macaco, né, de levantar o carro lá estava com defeito, aí um vizinho seu estava passando e te ajudou e emprestou o dele. E aí você trocou o pneu, né, ficou agradecido, etc. Bom, algum dia, né, quando esse vizinho precisar de você, né, você irá retribuir. Né? Pode ser que essa necessidade nunca venha, mas vamos supor que algum dia esse vizinho esteja cozinhando alguma coisa e falte algum ingrediente, né, algum tempero, ele vai lhe pedir. Né, e você vai, né, em função da gratidão, né, você vai arrumar esse tempero. Pode até ser que você não tenha em casa, mas você vai mostrar empenho. Se você não fizer nada, o vizinho vai ficar ressabiado, dizendo, no dia que ele precisou, eu ajudei, né, na troca de pneu. Agora que eu preciso, ele não ajuda. Né? E isso a gente faz o tempo inteiro, intuitivamente, sem parar na nossa vida. Né? Até que se diz, tem uma coisa que nós sabemos, né, que você pagar uma obrigação de forma muito imediata é uma maneira de ingratidão. Eu morei um tempo fora, né, no Reino Unido, e eu me lembro que na época, foi nos anos 90, na época no refeitório da universidade tinha, a gente almoçava muito, eu e, né, umas pessoas que costumavam almoçar comigo, a gente almoçava muito lá, uma sopa que custava 1 libra, né? 1 libra alguma coisa, tinha um pedaço de pão, e aí um dia eu não tinha, pagava com dinheiro vivo, né, moedinhas, né, e aí um dia eu não tinha, aí tinha esse meu amigo inglês, né, que ele me emprestou o dinheiro, não, foi o contrário, ele não tinha, né, aí eu emprestei o dinheiro para ele, num dia, no dia seguinte ele me devolveu o empréstimo, eu falei, opa, peraí, isso é uma maneira de ingratidão, né, é a cultura deles, né, ele quer se livrar da obrigação imediatamente. Como é no Brasil, você paga uma refeição para alguém e não cobra no dia seguinte. O dia que você precisar, esse alguém paga de volta. Tá? Então, essa infinidade de trocas a gente faz o tempo inteiro com nossos filhos, nossos pais, né? E todo mundo acha injusto, né, quando alguém te dá alguma, ou outro alguém vai achar injusto quando alguém te dá alguma coisa e não recebe em troca. Até o conceito de exploração, a parte subjetiva é essa. Você se sente explorado, né, quando você dá alguma coisa para alguém e esse alguém não lhe retribui. Aí você diz, não, eu não quero mais esse relacionamento, eu me sinto explorado. Pois bem, Orlando Silva vai lá, dá uma entrevista e diz que o PT é passado. Só que o Orlando Silva deu essa entrevista porque ele é deputado federal. Né? E ele é deputado federal porque fez coligação com o PT em 2018. Eu estou com os dados aqui, eu vou mencionar. Como é o nosso sistema? O nosso sistema é um sistema proporcional. Um partido ou coligação, não haverá mais coligação nas próximas eleições, mas em 2018 havia, e a coligação em São Paulo foi PT e PCdoB. Um partido precisa, ali em 2018, a coligação ela precisa de tantos votos para eleger, isso varia de estado para estado, para eleger tantos deputados federais. Chama-se de quociente eleitoral. Pois bem, o quociente eleitoral para deputado federal em São Paulo foi 301 mil votos, 301 mil e uns quebrados. Então, de cara, o PT elegeu 5 deputados, ou seja, ele teve 5 vezes mais 301 mil votos. Então, elegeu 5 deputados de cara, o PT e sua coligação. Os 5 primeiros foram Rui Falcão, Carlos Zaratini, Nilton Tato, Alexandre Pardilha e Arlindo Quinalha. Eles foram eleitos direto, porque a soma da nominata do PT, votos de legenda, etc., PT e PCdoB, teve 5 vezes mais votos, 5 vezes mais do que 301 mil votos. Orlando Silva teve 64 mil votos, foi o último eleito. Essa nominata, PT e PCdoB, elegeu 9 deputados, 8 do PT, e o último foi Orlando Silva, lá na Rabeira. Tá?
a gente chama distribuição das sobras, as cadeiras que sobraram. Então ele foi o último que pegou uma cadeira. O PCdoB lançou 2 candidatos a deputado federal, um partido pequeno, o PT lançou muitos, mas o PCdoB lançou somente 2, Orlando Silva, que teve 64 mil votos, e uma outra candidata, uma mulher que teve 15 mil votos, somando dá 80 mil votos. 80 mil votos, eu nem sei quanto foi o voto de legenda do PCdoB, mas não atingiria 301 mil. Se Orlando Silva tivesse concorrido sozinho, sem coligação, ele não teria sido eleito deputado federal em 2018. Ele só foi eleito deputado federal graças aos votos do PT. Só. Pois bem, aí ele vai para a Câmara dos Deputados. Ele dá uma entrevista, porque ninguém iria entrevistar Orlando Silva se não fosse deputado federal. Ele deu a entrevista graças ao mandato de deputado federal. Aí ele pega, dá uma entrevista e diz assim, o PT é passado. Né? Vamos esquecer o passado, o PT é passado. Ele sendo comunista, veja só, hein? De um partido que se caracterizava por defender o comunismo albanês, o comunismo da Albânia, o comunismo da União Soviética era uma traição à doutrina que o PCdoB defendia. Ele defendia o comunismo da Albânia, um micropaís lá nos Balcãs. Tá? Então ele disse que o PT era passado. Só que ele foi eleito. Isso é uma ingratidão monstruosa. É uma ingratidão vergonhosa. O atual... aquele negócio... aquele ditado que a gente diz da ingratidão é cuspir em prato que se come. Ele está comendo no prato do PT. O atual mandato dele se deve ao PT. Ele vai dar uma entrevista para criticar o partido que o elegeu. Cara, isso é de uma vergonha. É de uma vergonha. Agora, tá aí, né? Quer aparecer, quer ser candidato a prefeito de São Paulo. Então a maneira de aparecer em determinadas mídias é falando mal do PT. Quer dizer, olha, eu vou te dizer, você fazer política neste nível de ingratidão é muito difícil, é muito complicado. Ele foi ministro, conviveu com o PT, conviveu com os principais líderes do PT. Né? Eu digo isso também de Ciro Gomes o tempo inteiro. Né? O Ciro Gomes é um ingrato também. Ciro, o irmão dele, né? Foram ministérios importantes eles tiveram, o irmão dele foi ministro da Educação, que tem um orçamento gigantesco, um orçamento discricionário imenso. Quer dizer, olha, é impossível, né? A vida nossa, a gente cria as nossas redes de relações sociais em função da gratidão, em função da reciprocidade. Nós nos comportamos o tempo inteiro de maneira a respeitar as regras da reciprocidade. Eu comecei esse vídeo falando disso, posso falar disso novamente. Quando você vai num aniversário, né, de alguém que já foi no seu aniversário e te deu um presente, você retribui, e você retribui em geral com um presente equivalente. Isso são regras da reciprocidade que nós aprendemos, são coisas intuitivas. Se você dá um presente que não é equivalente, ou muito abaixo ou muito acima, muito abaixo a pessoa vai dizer, pô, eu fui na festa dele, me dediquei, fui cuidadoso, vi o presente, ele me dá essa porcaria de presente. As pessoas veem, medem, é porque isso faz parte das relações humanas. E se você dá um presente, né, a pessoa te deu um livro de presente, aí você vai no aniversário dela, mal conhece ela, dá uma televisão de última geração, a pessoa diz, opa, aí tem coisa, tá querendo alguma coisa de mim, né? Porque a gente não faz isso. São regras comuns de gratidão, de reciprocidade. Olha, no mundo político não tem nada... No mundo dos seres humanos, eu sempre digo, a política reflete a vida. Né? A gratidão é importante na política e a gratidão é importante na vida. A reciprocidade é importante na política, porque a reciprocidade é importante na vida. Né? Uma pessoa que não respeita regras de reciprocidade não é por outro motivo que tem tão poucos votos. Não é por outro motivo, né, que se disputasse uma eleição sem o PT não teria sido eleito. Né? É vergonhoso isto. Como é que você confia em pessoas que não respeitam as regras de reciprocidade, que não respeitam as regras de gratidão? Ele, Ciro Gomes e outros. Você não vê outros políticos, né? É curioso, políticos conservadores, políticos de centro, não vão a público falar mal do PT. Não como Ciro Gomes, não como Orlando Silva.
Né? É inacreditável, querem se utilizar do PT como trampolim para aparecer. Né? E para fazer isso, né, o desejo de fazer isso, a importância disso é tão grande que desrespeitam regras básicas da convivência humana, da sociabilidade humana. Fica aqui registrado a minha indignação com relação a isso. Um grande abraço.